forte, é mesmo assim. Já tem que para português. Está bem. Já começamos. Pronto, conseguimos? Ok? Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Palácio do Bocejur, Gabinete de Estudos Olissiopenenses da Câmara Municipal de Lisboa, recebe-vos sempre com os braços abertos e convido-vos sempre a visitar o nosso palácio, que é o Centro de Estudos de Lisboa, e que aqui podem, evidentemente, encontrar tudo o que querem para o conhecimento da nossa cidade. E é também a função do Gabinete promover a cultura e, nomeadamente, manter uma já muito boa tradição, que é a de colaborar com a nossa grande amiga, a professora Fernanda Chatela, que há tanto tempo é nossa convidada e que nós nos fazemos convidados também para participar no brilhante ciclo de conferências luso-italianas, de que já vamos no 12º, é preciso fogo e persistência e tenacidade, e é assim que as pessoas realmente vão longe, e a nossa amiga professora Chatela consegue manter viva a chama desta relação tão viva de cultura luso-italiana, e a partir aqui da nossa cidade de Lisboa manter, digamos assim, uma cultura que mostra a vida que há nestas relações, e nomeadamente no campo do património italiano em Portugal, que é tão rico que teve de fazer uma segunda sessão, uma segunda temporada, como se diz, uma segunda temporada, para aprofundar o conhecimento deste património. E hoje vai ser precisamente mais uma dessas ótimas sessões, com grandes novidades, em torno de uma figura que é muito pouco conhecida, talvez, mas muitíssimo importante, e que tem de ser mais conhecida, e por isso nós contribuímos também para que seja mais conhecido, o Torriano. Vamos ver quem é, porque merece tudo, porque é uma das grandes figuras da cultura luso-italiana, italiano que veio para Portugal já há muito tempo, no século XVII. E, portanto, vamos abordar esse tema aqui hoje com um convidado especial, que a professora Chatela vai apresentá-lo, mas que para mim e sem querer apresentar, tem de ser um prazer muito grande, neste caso, em receber aqui na nossa casa, que é o Gabinete dos Olissiopenenses, porque é um amigo já há muitas dezenas de anos, literalmente, embora os nossos pontos de encontro às vezes são muito irregulares, mas nas academias e em vários sítios vamos reencontrando desde há algumas dezenas de anos, e é sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa casa de Lisboa. Ele que é um amigo vizinho aqui em Oeiras, porque somos todos vizinhos, como na boa tradição, desde a Idade Média somos todos vizinhos e amigos neste caso, e portanto, antes de dar a palavra, vou dar a palavra à nossa organizadora, a quem saúde mais uma vez, dizendo que é um grande prazer estar aqui em mais este agradável convívio. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, aos presentes, ao público presente, às pessoas que nos estão a ouvir em direto. Hoje vamos dar início ao 12º ciclo de conferências luso-italianas. Este ano também decidimos continuar com o património, porque o património é tudo. O património é uma palavra que é muito abrangente e, portanto, o ano passado encontramos um público muito atento e resolvemos continuar nesse sentido. Hoje temos um convidado, como o professor Garcia disse, de excepção, que agradeço muito ter aceito o nosso convite. O professor João Luís Cardoso, acho que não é preciso apresentar, mas tem um currículo riquíssimo, muito denso,
e para nós é uma honra tê-lo como convidado nesse ciclo. Doutorou-se em Geologia, especialidade de Estratigrafia e Paleobiologia da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professor catedrático na Universidade Aberta na área da História, onde coordena o doutoramento em História e o mestrado em Estudos do Patrimônio. É acadêmico de número na Academia Portuguesa de História, é sócio efetivo na Academia das Ciências de Lisboa e faz parte da direção do museu da dita academia. É membro desde 2022 da direção na Sociedade de Geografia de Lisboa. É acadêmico correspondente estrangeiro da Real Academia de Doutores em Espanha. É um dos arqueólogos fundadores da International Academy of Prehistory and Protohistory. É membro correspondente da Real Academia de História de Madrid desde 2009 e correspondente do Instituto Arqueológico Alemão, Berlim, desde 2010. A sua atividade como arqueólogo iniciou-se em 1975. É autor e coautor de muitíssimas obras, há cerca de 750 publicações. É coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Conselho de Oeiras e é editor científico da revista Estudos Arqueológicos de Oeiras, com 31 números publicados desde 1991. Foram-lhe atribuídos inúmeros prêmios, que vou dizer alguns. Em 1995, lhe foi atribuída a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, do Conselho de Oeiras. Grau ouro. Foi distinguido com prêmios na Academia das Ciências em 1993, o prêmio Professor Carlos Teixeira, e na Academia Portuguesa de História, com os prêmios Posidônio Laranjo Coelho, em 1998. Em 2000 e 2002, o prêmio Aboim Sande Lemos. Em 2005, Pedro da Cunha Serra. Em 2007, Joaquim Veríssimo Serrão. Em 2020 e 2022, Augusto Botelho da Costa Veiga. Portanto, é com muito orgulho que estamos aqui hoje. Acerca da sua investigação, uma investigação de caráter pluridisciplinar, em que está valorizado o contributo das ciências naturais e exatas à arqueologia. E é responsável por novos domínios de investigação em Portugal, que é muito interessante, designadamente a zooarqueologia, orientando os primeiros doutorados em Portugal neste domínio. E hoje, agradeço muito outra vez por ter aceito o convite, e vai falar do Leonardo Turiano, um cremonês vindo de Portugal em meados do século XVI. Muito obrigada. Muito obrigado. Peço desculpa por ter obrigado a uma apresentação tão longa. Mas, enfim, assim estão feitas as apresentações e eu também devo dizer que é com muito gosto que estou nesta casa, junto aqui do meu amigo de décadas, José Manuel Garcia, da doutora Anunciatella, que eu só agora tive o prazer de conhecer pessoalmente, e também junto de vários colegas que estão aqui na assistência e que, enfim, tenho muita honra em que possam acompanhar algo daquilo que possa ter interesse do que eu venho a dizer. Eu queria, de facto, justificar esta temática na qual eu sou um intruso, porque o Leonardo Turiano, para mim, surgiu não em consequência de qualquer interesse na minha investigação, mas por consequência de mais uma vez, da arqueologia e de investigações arqueológicas que eu fiz em 1998 e depois mais consequentemente com escavações em 2008 e 2009 na fábrica da pólvora de Barcarena. Havia de facto lá um topónimo
que no nome de Ferrarias, esse topónimo na Carta Militar estava do lado direito da Ribeira, mas ali não havia nada que indicasse as Ferrarias. Tínhamos que encontrar esse edifício, porque aquela área tinha sido adquirida pela Câmara Municipal de Oeiras e era importante saber exatamente onde é que estavam as coisas registadas, neste caso, na topografia. Logo à partida surgiu uma possibilidade muito interessante das Ferrarias coincidirem com o edifício não da margem direita da Ribeira, mas da margem esquerda da Ribeira de Barcarena, que foi tradicionalmente aquela que desde sempre foi ocupada ao longo dos 500 anos de elaboração daquela fábrica. De facto, é um caso único. Aquela fábrica foi, de início, uma área de produção de armas, no tempo a partir de Dom João II, remonta a 1487 uma carta do rei proibindo que um carpinteiro e um pedreiro fossem distraídos dos trabalhos que ele considerava essenciais, que era a construção das ferrarias. Proibia, portanto, esses dois mestres de irem para outros sítios trabalhar. Apesar de poderem, enfim, ter tido convites muito importantes. Não os proibia a eles, proibia a quem os convidasse. Não eram eles que estavam proibidos. As pessoas estavam proibidas de os convidar para ir para outros sítios. Bom, isso mostra bem a importância estratégica daquele sítio para a produção de armas. Foi desde sempre uma fábrica real e assim continuou ao longo dos tempos, até à queda da monarquia, e depois com a República continuou a produzir não armas, mas pólvora. As armas que eram ali produzidas eram apenas o enchimento de granadas, granadas que continuaram a ser produzidas ali no decurso dos anos 60 para as guerras coloniais e também para a caça. Eram produzidos também ali cartuchos para a caça. Isso acabou em 1988. Portanto, entre 1487 e 1988 temos uma produção absolutamente única, continuada e permanente de vários produtos, mais ou menos com caráter bélico, e que foram sempre geridos diretamente pelo Estado. Isto, em termos gerais, é o que a fábrica da pólvora pode ser. Pode ser descrita desta maneira. Quanto a Leonardo Torriano, enfim, estou aqui graças a uma ligação que este senhor tem com a Itália. Ele nasceu, como já foi dito, em Cremona, filho do capitão de Cremona, Bernardino Torriano. Durante muito tempo pensou-se que era filho de Juanel Torriano, mas isso está fora, neste momento, de causa. Faleceu em Coimbra em 1529, portanto, tendo nascido cerca de 1558, faleceu, portanto, em Coimbra em 1629. Tendo sido o primeiro engenheiro-mor do reino, cargo que exerceu entre 1598 e 1621, depois de ter sido chamado por Filipe II, I de Portugal, em cerca de 1582, para trabalhar em Espanha e depois em Portugal, na direção de obras de diversas fortificações marítimas das barras do Tejo e do Sado. Não cabe agora desenvolver o notável contributo que ele teve no domínio da engenharia e de outras áreas científicas, nem a história das suas atividades, tanto dentro como fora do nosso país, de grande riqueza e diversidade, tal como foram muitos e variados os interesses a que consequentemente se dedicou, fruto de uma curiosidade enciclopédica muito própria dos espíritos eruditos do Renascimento, que ele também corporizou. Destas atividades já outros se ocuparam, como o professor Rafael Moreira, que em 1998 publicou pela primeira vez o desenho de um dos engenhos de Galdas projetado e construído sob sua direção em Barcarena. Mais tarde, o mesmo investigador publicou o desenho de outro engenho contido no mesmo Códice da Biblioteca Nacional de Portugal, respeitante ao fabrico de cordão para enxárcias de navios.
mas a totalidade do códice respeitando a Barcarena, incluindo todos os desenhos dos engenhos, que são a larga maioria do conjunto, só foram publicados em 2005, no âmbito de um trabalho que, de certo modo, antecede este que agora irá aqui ser apresentado. Portanto, o que eu gostaria, com esta minha curta apresentação, eu prometo não ultrapassar 45 minutos, que foi o tempo que me foi dado para o efeito, chamar a atenção fundamentalmente daquilo que nós hoje podemos ver do trabalho dele e numa situação, enfim, que tem que ser devidamente integrada no tempo. Começamos, enfim, podia ter começado muito antes, porque a ligação do Estado, do Reino, com a pólvora é muito mais antiga, mas, enfim, temos aqui um documento, só para se perceber, do século XVI, relativo ao salitre vindo da Índia. O salitre era importado da Índia e era transformado, utilizado aqui para o fabrico da pólvora. Portanto, isso prova claramente que o fabrico da pólvora em Portugal é, evidentemente, muito anterior à presença de Torriano. E mesmo na Índia. É curioso que Portugal foi um dos poucos países coloniais que estabeleceu uma relação de confiança com as populações locais a ponto de construir fábricas de pólvora. Coisa que, por exemplo, os ingleses não fizeram. Para construir uma fábrica de pólvora é preciso ter confiança nas pessoas com quem se está em convívio permanente. E foi isso que, de facto, aconteceu com Portugal. Havia já, nesta altura, dois tipos de fábricas. As fábricas de pilões e as fábricas de galgas. Em Barcarena, uma fotografia antiga, situada a montante da fábrica da pólvora atual, documenta precisamente a existência dessa antiga fábrica que utilizava pilões. Esta fábrica não está devidamente caracterizada no tempo. Os pilões que estão ali a ver já são uma reutilização, já não estão nos sítios iniciais. É uma fotografia da década de 1960. Hoje em dia nós vemos a situação, que aliás é bonita, como veem, mas os pilões entretanto desapareceram. Os pilões deviam estar ali junto à linha d'água. Deviam estar aqui junto à linha d'água. Desapareceram, penso eu, em consequência das cheias de 1965, que levaram tudo à frente. Eu ainda vim encontrar um pilão ajusante e manifestei a importância que havia de o recuperar. E essa recuperação nunca foi feita, mas entretanto o Museu da Pólvora Negra conseguiu um pilão destes, daqueles que foram fotografados, porque esse pilão foi reutilizado como um grande vaso onde um hortelão cultivava salsa e coentros. E, portanto, conseguiu-se convencer o senhor que aquela peça devia ficar melhor no museu. Ele, muito contrariado, lá aceitou e a peça hoje está no museu. É o único pilão desta fábrica cuja cronologia ainda não sabemos. Pode ser do século XVI, mas não há nenhuma evidência até agora documental de que tenha sido produzida a pólvora ali no século XVI. Pode ser ligeiramente anterior a Torriano, mas o mais certo é ser imediatamente a seguir à intervenção de Torriano. Este é um exemplo de uma fábrica de pólvora com o processo dos pilões. Os pilões são movidos por um excêntrico horizontal, está associado, como veem aqui, a uma roda hidráulica da Zenha. Portanto, isto faz um barulho imenso. E o próprio Torriano destacou a vantagem do processo dele de ser de galgas, porque não tinha tanto barulho quanto aquele barulho dos pilões, ou também chamados dos maços, a baterem no almofariz, a mistura que iria depois dar origem à pólvora. Para terem uma ideia geral do complexo de Barcarena, tenho aqui duas plantas, uma de 1775, ordenada por Martinho de Melo e Castro, na altura era mais conhecido pelo primeiro apelido, Martinho de Melo, um homem de facto importante, ministro e secretário de Estado da Marinha e dos Negócios Estrangeiros, e que mandou elaborar em 1775 esta planta, onde se evidenciam dois núcleos. O núcleo a montante, onde se situa o edifício das ferrarias,
e o núcleo ajusante, onde o Leonardo Torriano concebeu a sua fábrica da pólvora. Aliás, já ali se vê com 4 oficinas integrando um único edifício. Em baixo, uma planta de 1817, publicada só em 1855, mas que, de facto, articula já uma outra novidade que não existia em 1775, que era um tanque de água a norte, na zona a norte, onde, portanto, a água era armazenada e depois, através de uma conduta enterrada, comunicava com o outro tanque situado a jusante na fábrica, na chamada fábrica de baixo, onde também se vê muito bem ali o tanque, em baixo, e que, de facto, deverá ser também concebido uma concepção de Torriano. De facto, o que acontece em relação a Torriano é que cerca de 1618 havia de facto o interesse de Torriano poder construir em Portugal uma fábrica da pólvora, e a pressa era grande. O próprio rei Filipe II de Portugal deu grande pressa à execução dessa obra, porque queria aproveitar precisamente o Manau, que tinha sido contratada da Índia, vinha carregada de salitre, e portanto ele queria que logo que esse salitre chegasse ao reino fosse imediatamente transformado e utilizado para o fabrico da pólvora. Portanto, há de facto aqui uma pressão do próprio rei de 1618, e sabe-se que Leonardo Torriano trabalhou rapidamente, porque em 1619, quando o rei entra em Lisboa, ou pouco tempo antes de entrar em Lisboa, ele teve a oportunidade de ir a Barcarena, visitou os trabalhos, onde, efetivamente, a fábrica já estava em elaboração. Era uma fábrica de moinhos de galgas, justificadas aqui por Torriano, a fábrica, por ser mais produtiva. A tecnologia das galgas era mais produtiva do que a dos pilões, por um lado, era mais segura, porque evitava o perigo de faíscas e, portanto, de explosão. Como é evidente, um pilão a bater tem sempre grandes probabilidades de provocar faísca, e por outro lado, tinha pouco ruído, e é isso que ele aqui diz. Portanto, moe cada um desses moinhos 4 quintais sem nenhum ruído de maços. Era uma grande vantagem. Este documento está atribuído em 1620. Eu penso que poderá ser um bocadinho antes, porque se já havia produção de fábrica de pólvora em Barcarena em 1619, e cessando a atividade de Torriano ali em 1621 por queda, digamos assim, do vice-rei, que era seu protetor, o Marquês ali, onde se apoiava o eixo, que girava, acionado pela roda hidráulica no exterior, comunicando esse movimento de rotação horizontal para dentro desta câmara, e o qual era transformado depois num movimento de rotação vertical devido a uma cremalheira. Uma cremalheira que estava ali instalada. Portanto, o eixo girava horizontalmente, integrando-se na cremalheira, transformava um movimento de rotação vertical, que está ali até a abertura no fecho da abóbada, estão ali a ver. Portanto, isto é, de facto, uma qualidade extraordinária do ponto de vista do aparelho desta pedra calcária, que era de origem local. São os calcários do Cretácico, que estão estes bons calcários duros e muito compactos, mas, portanto, veio ali aquela parte escura do fecho da abóbada, para onde saía o eixo vertical, que depois acionava no piso térreo, digamos assim, o engenho das galgas. Este é o aspecto da fábrica concebida por Torriano, numa fotografia antiga dos anos 60. Vê-se claramente os 4 edifícios que já tinham visto na planta de 1775 e que continuam ainda hoje lá. Aqui um pormenor desses 4 edifícios dessa planta
1775, onde se vê no centro aqueles círculos que são precisamente os pratos onde rodavam as galgas. Portanto, é a base, digamos assim, dos pratos onde a pólvora era moída. Este era o aspecto desse edifício, do edifício torriano, volto a dizer, e sempre. Foi ele que o concebeu e foi ele que acompanhou a sua construção na altura em que a Câmara adquiriu aquele espaço. O edifício estava neste estado, mas tem aqui uma particularidade importante, que é que não deixa de ser, enfim, notável por qualquer pessoa que se interesse por arquitetura e por pequenos pormenores do ponto de vista do aparelho, dos aparelhos construtivos, que é aqui o cunhal ter uma determinada robustez e um acabamento até uma certa altura e depois ter ali um fecho com um acabamento completamente diferente. Este acabamento completamente diferente é atribuível a António Cremer, que em 1725 obteve o monopólio do fabrico e da comercialização da pólvora em Portugal. António Cremer, agora não vou entrar em pormenores, mas de facto obteve esse monopólio em 1725. Em 1729 a nova fábrica foi inaugurada, no dia Nossa Senhora da Conceição, com a presença do rei Dom João V. Há também descrições sobre isso, mas de facto esta é uma evidência palpável que existe no terreno dessa nova fábrica do Torriano, do Cremer, que aproveitou o edifício interior, mas alteou por razões de caráter técnico. Estas duas são, de facto, as peças, digamos assim, mais importantes do Torriano, do meu ponto de vista, porque foram mesmo aquelas que foram concebidas e executadas. Um engenho de galgas, apenas com uma galga, podia ter duas, tem apenas uma, girante num prato de bronze, e o tal movimento da cremalheira que eu ainda há pouco referi, na tal câmara subterrânea, que ainda existe, viram ainda há pouco uma fotografia de uma dessas câmaras. Apenas aqui se discute a solução tecnológica que devia ser utilizada. Ou uma cremalheira, como está aqui, ou um parafuso sem fim, como está no outro desenho. O que significa que podia haver ainda aqui dúvidas. E isso significa que estes desenhos teriam que ser, em princípio, anteriores ou contemporâneos da construção do próprio edifício. Eu penso que foi o sistema de cremalheira que foi utilizado em Barcarena, porque é sempre esse sistema que é depois recorrentemente desenhado nos outros desenhos de Torriano. Aqui temos a planta do edifício, que na altura era uma nave sem divisórias, e atualmente o mesmo edifício com as divisórias interiores feitas posteriormente, e com a vantagem de se poder ver como é que as galgas, que estavam aqui, aliás, desenhadas por Torriano, como é que as galgas se articulavam com a galeria exterior, onde corria água, a tal água que era essencial ao acionamento das rodas hidráulicas. Aqui tem, portanto, um esquema que foi publicado em 1998, ali há um erro qualquer, 1998 e não 88. O principal animador deste projeto foi o professor António Quintela, já falecido, que era professor catedrático de hidráulica no técnico, e que de facto se interessou imenso por este trabalho, e foi sob a orientação dele que boa parte deste trabalho se desenvolveu. Portanto, há aqui uma interpretação técnica que foi essencial para que depois nós pudéssemos reconstruir como reconstruímos um desses engenhos. Já irão ver daqui a bocadinho. Aqui tem o tal tanque onde a água se recebia, o tanque de recepção, e também com uma finalidade muito importante, que era a regularização dos caudais. A Ribeira de Barcarena ainda hoje corre todo o ano. Certamente tem caudais inferiores àqueles que tinha, até porque é captada em vários sítios atualmente. Mas nos tempos de maior escassez de água, digamos assim, era preciso haver ainda assim uma certa uniformização dos caudais, tanto quanto possível. E por isso estes tanques tinham essa finalidade para garantir o funcionamento dos engenhos, só em períodos de seca máxima
é que eram atrelados a bois e por isso se chama a produção de pólvora a sangue, porque eram os bois coitados que andavam ali à volta do prato. Não vou agora entrar em pormenores porque isso já são coisas que não têm nada a ver com Torriano. Cá está o canal exterior, que ainda há pouco referi, no exterior do edifício. Portanto, estas 4 janelas que estão aqui a ver têm a ver com os 4 compartimentos e, portanto, com cada uma das galgas que no interior do edifício existiam. Aqui têm um dos registros, que foi fotografado numa altura em que o canal foi limpo e, como veem, portanto, este registro era acionado do interior do edifício, através aqui deste braço de ferro, se levantava, mais ou menos, controlando, portanto, o caudal que saía dali para acionar o interior, ou seja, a galeria por baixo do canal, onde estavam as tais rodas hidráulicas. Esta é uma gravura da enciclopédia do final do século XVIII, e do lado direito um modelo reduzido que ainda hoje se conserva no Museu Militar, da autoria de Bartolomeu da Costa, desse grande engenheiro que, como sabem, foi o autor, entre outras coisas, da fundição da estátua do Dom José no Terreiro de Paço. Este homem foi responsável técnico pela fábrica da pólvora de Barcarena até atingir a direção da mesma já no final do século XVIII, e deve-se a ele grandes inovações no que toca ao próprio funcionamento das galgas. Não posso entrar em pormenores, não cumpro o tempo, mas só uma pequena coisa: ele substituiu as galgas de pedra maciças que eram até importadas, não eram feitas em calcários portugueses, por várias razões que também não interessavam. Interessa, mas não posso dizer, não tenho tempo. Mas ele substituiu-as por cilindros ocos, com esferas de chumbo, garantindo o mesmo peso da peça, que era isso que interessava, era ali o peso, que aliás era controlado, mas tendo uma grande vantagem sobre as grandes pedras de calcário, é que era uma situação manobrável. Quando se pretendia desmontar, arranjar uma avaria que a peça tinha, era muito fácil. Com um buraquinho que existia de lado, tiravam-se as esferas de chumbo e rapidamente a galga podia ser removida. Portanto, há imensas novidades que foram introduzidas por Bartolomeu da Costa, mas o dispositivo, na essência, é o de Torriano. Este foi o projeto que nós fizemos e que depois foi executado. Não foi fácil encontrar uma firma portuguesa que se disponibilizasse a fazer isto, porque isto é feito à escala natural, está lá, serve de exemplo de uma galga feita no século XX, mas segundo, neste caso, o projeto de Bartolomeu da Costa, que era um projeto que tinha, lá está, as tais galgas ocas, com a superfície de desgaste em bronze, girando sobre pratos de bronze, precisamente para evitar o risco de faísca. Cá está a azenha no exterior, alojado, portanto, na tal galeria por baixo do canal superior, e uma vista também das tais galgas que já referi, que dão acesso à parte inferior, não é? Onde está o tal mecanismo com a cremalheira que transmitia o movimento de rotação. Uma fotografia interessante, esta, de uma galga do século XX, aqui já o par de galgas, neste caso em aço, da fábrica Krupp, na década de 1920. Estas galgas foram aquelas que funcionaram em Barcarena até 1988. Mas, como veem, olhando assim de repente, entre este desenho e esta fotografia, que aliás é magnífica, do meu ponto de vista, e as fotografias, os desenhos do Torriano, pouca diferença haverá. Como disse logo no início, o Leonardo Torriano interessou-se pelas ferrarias também, que tinham esta longa história, remontando a 1487, com aquele documento que mencionei, que está aqui reproduzido.
da Chancelaria de Dom João II. A 1 de julho de 1490, já ali se encontravam instaladas as ferrarias, com as suas forjas, bigornas, malhos e todo o outro aparelho de madeiras e ferramentas. Isso tem a ver com uma situação que ainda hoje pode ser vista por qualquer pessoa que passe na estrada, que aliás é pública, não é? Que entre Barcarena e o Cacém, vê ali, a certa altura, sobre uma porta, do lado de montante, este brasão português, que pode ser do final do século XV, já tem os coletes verticais, ou do início do reinado de Dom Manuel. Portanto, é uma prova dessa fundação das ferrarias. Na altura, esta pedra de armas devia estar no edifício e não na porta que dá para a rua, onde agora está. Tudo indica que foi aqui colocado por Bartolomeu da Costa, quando remodelou o edifício que está lá dentro. Eu volto a repetir o documento que já tinha mostrado, ainda há bocadinho, de Torriano, porque ele aqui refere justamente os dispositivos que concebeu para as ferrarias, que estavam na altura abandonadas. Na altura em que Torriano interveio, foi para fazer uma fábrica de pó. Mas, claro, com o interesse que ele tinha por tudo, não se coibiu de ir ver o que é que se passava com o edifício das ferrarias, situado a montante, a pouco mais de 500 metros a montante. E ele verificou que estava tudo abandonado, tudo em ruínas. E, portanto, ele concebeu uma série de novos equipamentos. Ele fala aqui, inclusive, até no acrescento de um malho para aumentar a produção e assim criar também uma justificação económica para a recuperação daquele espaço fabril e também propõe o fabrico de pregaria para as naus, pregaria de ferro. Mas, como ele diz aqui, porque na mudança dos governadores se mudam os governos. Os que se sucederam ao Marquês de Alenquer não seguiram os seus bons pensamentos. Isto passa-se em 1621, com a morte do Marquês de Alenquer, Leonardo Torriano foi afastado deste projeto. Portanto, o que nós podemos dizer é que estes equipamentos que estão aqui projetados por Torriano, que são extraordinários, não chegaram a ser construídos na altura. Podem ter sido mais tarde, mas não no tempo dele. Podem ter sido e foram com essa certeza. Porque nós sabemos que as ferrarias continuaram a produzir armas no século XVII. Já depois da saída de Torriano, como disse ainda há bocadinho, morreu, como saberão certamente, em Coimbra, em 1628. Nós aqui temos todos os equipamentos necessários para a produção de armas de fogo, que já eram produzidas antes do Torriano ter para lá ido para Barcarena. Já ali se tinham produzido armas de fogo. Só que naquela altura as produções estavam suspensas. Temos aqui do lado direito o engenho de Verrumar, que era um engenho que servia para retificar os canos das armas, que é uma peça fundamental em qualquer arma de fogo, como é evidente. Não podem estar tortos, senão há uma explosão desagradável para quem dispara a arma. Portanto, o engenho de Verrumar, do lado direito. Do lado esquerdo, digo, do lado direito aqui, tem ali uma espécie de rodas de esmerilar ou de amolar. Temos logo a seguir um malho com a sua safra. Aliás, 2 malhos. Temos depois os tirantes de lado, aqui isto não tem uma seta, mas não interessa. Vê-se ali depois um outro, isto tudo acionado por diversas rodas hidráulicas. Há outra roda hidráulica que aciona um excêntrico, e esse excêntrico faz mover os folhos, porque evidentemente os folhos faziam o aumento da temperatura do calor necessário para várias atividades. Aliás, vê-se ali o fogo
várias atividades, sobretudo para aquecer as barras de ferro, que eram depois batidas nos malhos para transformar essas barras, ou as barrenas, em diversos tipos de peças militares, em particular os canos das armas, mas também armas brancas, também se fizeram ali armas brancas. E depois, e finalmente, ali no canto, vemos a tulha do carvão, naquele canto superior direito. Portanto, isto era um edifício que já existia, que foi revisto por Torriano, que apresenta estas diversas soluções. Vemos que no século XVII essas soluções tinham esta representação prática num livro publicado em Lisboa, Espingarda Perfeita, dois italiana, 1718. Vê-se ali justamente à esquerda o processo de retificação dos canos, uma espingarda, um mosquete, e do lado direito a transformação através da martelagem. Também Torriano se interessou por outros engenhos. Peço aqui desculpa pelas gralhas, mas eu fiz isto em pequenino, portanto depois não vi o resultado final em ampliado. Mas Torriano, Barcarena, há aqui assim umas pequenas gralhas. Temos aqui mais um projeto que não foi concretizado, que já foi referido. Aliás, quem publicou esta figura em primeiro lugar foi aqui o professor Rafael Moreira. Temos ali, portanto, o processo de fazer o cordão, também da origem de Leonardo Torriano, mas que não foi, de facto, ali na altura, tanto quanto se sabe, produzido. O atual estado deste edifício das ferrarias é este. Vemos ali, portanto, a sucessão das plantas que este edifício conheceu. 1617 era esta a situação, quando Torriano começou a interessar-se e a fazer daquele edifício de novo umas ferrarias reais. Depois temos o mesmo edifício em 1775 e finalmente o mesmo edifício em 1910. O mesmo edifício aqui já não é o mesmo, é só uma parte do edifício. Aquelas duas salas ou oficinas que se veem aqui foram acrescentadas por mais duas. Se virem aqui a planta, não é? Estas duas oficinas são as duas primeiras oficinas ali daquela fotografia. As duas primeiras oficinas do lado direito. As duas segundas oficinas são acrescento de Bartolomeu da Costa. Portanto, final do século XVIII. Portanto, aqui esta planta de 1910 é mais completa. Eu selecionei aqui apenas um bocadinho para se ver como é que a área original correspondente às ferrarias era em 1910. Tal como acontece na fábrica da pólvora original, também esta fábrica tem, naturalmente, o seu canal com água que é desviada a montante da ribeira, que passa no canal, que é depois descarregada para os engenhos que estavam numa galeria inferior. Aqui é muito interessante ver-se o seguinte: esta galeria, quando nós começámos a trabalhar, estava completamente inundada e cheia de detritos. Neste aspecto também colaborou um antigo orientante meu, do mestrado, que foi depois um colaborador muito importante nos trabalhos que se fizeram. Eu devo dizer que estas coisas não são feitas por uma pessoa, são feitas por equipas. Há aqui muita gente envolvida. Este trabalho teve como resultado pôr à vista uma galeria como ela estava no final do século XVIII, quando foi acrescentada, mas o que tem interesse aqui ver neste trabalho, nesta fotografia, é a retificação, porque a galeria não é completamente retilínea. Há ali uma ligeira torção. Não sei se estão a ver. Eu vejo melhor, claro. Mas vê-se uma ligeira torção. E essa torção tem a ver com o tal acrescento, que
foi feito no século XVIII. Esse acrescente vê-se aqui no teto. É evidente que é sempre uma zona de maior infiltração e vê-se ali, portanto, aquela zona escura correspondente a esse acrescente. Aliás, o mestre Gomes, esse meu colaborador, ficou contente, como eu também fiquei, quando conseguimos finalmente perceber que era ali que tinham sido as ferrarias originais e não do lado oposto da Ribeira, como tinha dito logo no início desta referência. Mas isso foi preciso fazer estas investigações, foi preciso picar paredes, vê-se aqui, por exemplo, aqui um extraordinário cunhal de calcário de grande qualidade, que deve ser do século XVI, que depois foi interrompido, aqui embaixo, vê-se ali, aquele ar que cortou o cunhal, que era mais direito, por ver aqui este bocado, foi cortado ao cunhal primitivo, e depois este cunhal primitivo, que tinha a ver apenas com duas das galerias, as mais antigas, foi também ele, depois, enfim, houve aqui remodelações, porque vem aqui os arcos que comunicavam com o interior das galerias, que depois foram fechados quando se fez a remodelação no século XVIII. Portanto, há aqui um trabalho de arqueologia. E foi por causa deste trabalho de arqueologia, como digo, que chegámos ao Torriano. Não foi o Torriano que chegou a nós, fomos nós é que fomos por mera casa à procura dele. As escavações continuaram no interior do edifício das ferrarias. Este é o lajeado do século XVIII, final do século XVIII, do tempo de Bartolomeu da Costa, que copiou integralmente, as coisas boas devem ser copiadas, e ele fez isso, copiou integralmente o projeto de Torriano da fábrica da pólvora, situada a Jusante, que depois foi adaptado por António Cremer em 1725, que deu tão bons resultados que Bartolomeu da Costa limitou-se a copiar aquilo que Cremer já tinha copiado do Torriano. E fez, de facto, uma nova fábrica da pólvora por cima destas duas oficinas onde funcionaram as ferrarias, mas a cerca de 2,5 metros mais alto, a um nível mais alto. Isto porquê? Porque tinha que alojar os equipamentos que iam depois acionar as galgas. Tem aqui exatamente a base de um desses pratos das galgas que estavam aqui instaladas. Mas, portanto, como veem, há aqui um lajeado do século XVIII, final do século XVIII, que encosta a uma parede onde pusemos a descoberto a parte de cima de uma porta, a verga da porta, de tijoleira. Esta seria a porta das ferrarias. Uma vez identificada a porta das ferrarias, era tentador encontrar o chão das ferrarias. Era preciso escavar. Para isso tínhamos que retirar estas lajes de calcário, que aliás estavam cheias de pólvora. As juntas ainda tinham pólvora do século XVIII ou do século XIX. Fizemos várias amostras dessa pólvora. Mas chegámos de facto ao fundo. E o fundo mostra aqui embaixo, nesta zona mais funda, portanto, a coloração do carvão relacionado com a elaboração das ferrarias do século XVII. As ferrarias terminaram no final do século XVII, a sua elaboração. Portanto, encontramos carvão e encontramos também escórias, como estas que estão aqui a ver do lado direito, escórias de ferro das antigas ferrarias. Como digo, não foram feitas por Torriano, não foi o projeto Torriano que teve consequências na sua época, mas foi seguramente esse projeto que logo a seguir foi utilizado. Porque sabe-se da produção, por exemplo, isto é um gonzo das ferrarias que nós, da porta das ferrarias, nós encontramos, portanto, a cerca de 2,5 metros de profundidade. Portanto, quando se deu o entulhamento daquele espaço para fazer a nova fábrica da pólvora, eles limitaram-se a despejar entulhos por cima do nível original correspondente ao piso das ferrarias. Este gonzo hoje está exposto também lá no Oeiras.
numa exposição permanente de arqueologia do Conselho de Oeiras, que está exposta na fábrica da pólvora de Barcarena, mas vem aqui 2 armas produzidas em Barcarena já depois do Torriano, mas ainda do século XVII. Portanto, tudo indica que o projeto Torriano foi, efetivamente, utilizado logo a seguir. Em cima temos um bacamarte naval e em baixo um arcabuz, chamados arcabuzes de Barcarena. Portanto, eram peças produzidas em grande escala em Barcarena para as armadas e para as fortalezas do reino. Portanto, eram peças de uso exclusivamente militar. E ainda hoje há peças destas. Estas, é o caso destas, não é? Estão lá no museu. Também é interessante ver que uma das coronhas é de Nogueira e não é por acaso, se calhar, que há lá ainda uma última Nogueira na zona verde, digamos assim, da fábrica da pólvora. Pode ser a última sobrevivente das plantações que havia ali, precisamente porque aquilo era uma fábrica integrada. Produzia-se, a certa altura, produzia-se pólvora, produzia-se armas, exportavam-se armas, exportava-se a pólvora e as armas por onde? Pela estrada, que ainda hoje existe, a Estrada Real, que vinha ter aqui a Caxias. Temos ainda aqui a plataforma de embarque dessas mercadorias, com um pontão, que também este já é uma fotografia arqueológica, porque o pontão foi destruído por uma tempestade aqui há uns anos. Mas, portanto, era por aqui que se fazia depois o embarque da pólvora, sobretudo da pólvora. Claro, das armas também, mas as armas, a sua produção cessou, como disse, no final do século XVII, para as armadas e, portanto, para as fortalezas do reino e sobretudo, para o ultramar. Portanto, eu penso que é com isto que eu acabei esta minha comunicação muito rápida, muito sintética e que teve, espero eu, apenas um objetivo, que foi o de chamar a atenção para um torriano menos conhecido, que é um torriano ligado aqui a uma... Ele é muito conhecido por outros domínios, bem desenvolvidos até pelo professor que está aqui presente, o professor Rafael Moreira, mas este torriano ligado à produção de Fabril era menos conhecido e ainda é menos conhecido. Portanto, este foi essencialmente o meu objetivo. Obrigado. Muito obrigado. Isto foi realmente uma experiência fabulosa, porque nunca supus amigo como sendo catedrático e mais especialista, um dos maiores especialistas portugueses e mundiais de pré-história. Talvez, não sei se exagerar, mas é pelo menos um dos. Consegue passar um instante, devo confessar, neste cumprimento e nesta expressão de admiração e de reconhecimento, que estou espantado pela categoria da má apresentação de um tema de arqueologia industrial, não é bem industrial do século XIX, mas é industrial do século XVII, XVIII, começando ainda no tempo de João II, mas sobretudo do século XVII, de arqueologia industrial. Quer dizer, de facto é algo espantoso e com esta ligação a uma figura eminente da cultura luso-italiana em Portugal, que é o Leonardo Torriano, que demonstra de facto uma ligação, como é sempre bom de ver, entre a teoria e a prática, como aqui se demonstra pela observação de uma arqueologia que faz história, que contribui para conhecer a história e essa ligação arqueologia-história, não pré-história, mas a arqueologia-história é de facto fabulosa e ficámos todos de parabéns porque estivemos um momento especial e revelando de facto coisas que poucas pessoas conhecem, penso eu, e por isso estamos todos de parabéns mais uma vez. Muito obrigado, é um grande prazer. E então, já estava a dizer alguma coisa.
também muito agradeço ao professor para nos dar a conhecer este lado, esta faceta menos conhecida do Turiano. E para mim é interessante também porque o Turiano era de Cremona e a minha família que estou estudando há muito tempo e que é uma família importante de Cremona, que são os Affaitati, Lafetà, depois o nome é Lafetà, e portanto este fato é para mim muito interessante. E não sei se alguém tem alguma pergunta. Posso ter um? Se tiver um comentário, não se tiver, Gostava, achei muito interessante a comunicação. Gostava, também acho interessante, tivemos sobretudo a falar de uma unidade fabril onde se fabrica pólvora, estamos sempre a falar de ferrarias. Portanto, a pergunta é, na intervenção e nas todas as escavações que se fizeram, em relação ao projeto original de ferrarias, que é do Dom João II, e que provavelmente começou logo no começo do reinado dele, e ele manda buscar a Pescaia, que era o grande centro metalúrgico, um dos principais, a parte dos alemães, na Europa da época, os melhores especialistas arquementos da época que o atestam. E, portanto, ele terá, por outro lado, isso, o próprio Muser não se refere a Barcarena, mas ele foi à casa de Nabina e viu grandes fornos onde se faziam colubrinas e âncoras e isso. E, portanto, no tempo de Dom João II, a metalurgia conheceu um salto técnico importante, sem dúvida, o que faz todo o sentido, sobretudo em relação às atividades bélicas e ao fabrico de artilharia, não é? De fogo. E, portanto, ele até poderá, se não, a opinião não é minha, poderá ter criado em Barcarena o alto forno, a tecnologia do alto forno. É uma possibilidade, a par de outras coisas mais artesanais que já iam, a expressão não é minha, iam polvilhando o país e que há exemplos, conhecem-se, nomeadamente algumas peças de subjato, peças de artilharia. Portanto, será que chegou também na arqueologia, em relação aos edifícios e não só, alguma evidência do projeto original das ferrarias de Dom João II? Estarão lá, esteve atento, certamente, conhece os documentos. O que é que poderá ainda haver sobre isto? Além daquele brasão, daquelas armas, aliás, fora de sítio, mas muito interessantes, que até poderiam ser que Dom João II, não sabemos, só do Manuel. Muito bem. Posso? Sim, tem que carregar, tá? Parece que sim. Tem que ser na mãozinha. Já está a ver. Sim, é isso. Bom, eu acho que a pergunta é muito importante. Nós estamos limitados na arqueologia às pré-existências mais ou menos que se conservaram. Não sabemos o que é que está por baixo daquela fábrica do século XVIII. Nós viemos a encontrar, como se viu, apenas a parte que é atribuível à entrada das ferrarias, o tal gonzo que estava no chão da antiga fábrica. Portanto, a fábrica estava abandonada, naturalmente, quando fizeram o aterro que levou a que a nova fábrica da pólvora se construísse. Agora, para ter uma ideia daquilo que lá está, era preciso desmontar a fábrica do século XVIII. E, portanto, aqui há sempre aquele problema de saber o que é importante fazer, o que é que se pode fazer, o que é que se justifica. Eu gostava imenso de chegar lá abaixo e de pôr aquilo tudo à vista, porque nós podemos ter ali ainda muitas surpresas. Mas, de facto, há esta limitação grande que é a existência de um património igualmente importante do século XVIII. Mas ainda tende a ver com a sua pergunta. De facto, os mestres biscaínos foram os elementos fundamentais ali em Barcarena. Eles vieram, aliás, até estabeleceram lá dinastias. O pai passava ao filho, enfim, a sua atividade. Conhecem-se, por exemplo, os apelidos destes mestres e destes artífices. Mas há aqui uma diferença. Enquanto na Biscaia, essencialmente, as ferrarias eram
pequenas unidades particulares, tal como aconteceu em Portugal. Temos imensos nomes de ferrarias dispersos por todo o território. Eram pequenas unidades particulares, que, por acaso, na Biscaia ainda há algumas que estão musealizadas. Este meu antigo orientando, José Luís Gomes, foi lá, fotografou uma série de ferrarias que estão musealizadas hoje em dia. Como tal, portanto, estão prontas a trabalhar. Se fosse preciso hoje em dia fazer uma peça de ferro com a tecnologia do século XV, podia-se fazer. Só que há uma diferença. Enquanto lá na Biscaia e estas aqui no Reino eram familiares, eram coisas pequenas que mais ou menos tinham os seus dias contados quando a geração se extinguisse ou quando os trabalhos ali não se continuassem. No caso de Barcarena havia uma grande diferença, é que era uma fábrica real. Portanto, aquilo explica a dimensão do edifício, a monumentalidade, a qualidade construtiva. Viu-se ali aquele punhal de pedra aparelhada, extremamente robusto, como aliás tinha que ser numa fábrica destas. Isto, portanto, não existe em mais nenhuma outra parte do mundo então reconhecido. Portanto, é um património precioso que nós ali temos e que tem que ser devidamente preservado e estudado. Se este estudo, se um dia mais tarde, se vai ou não levar a ver finalmente como é que era o chão das ferrarias, isso é outra conversa. Mas ele está lá. Muito obrigado. Não sei se foi claro. Eu ainda falava um bocadinho mais. Sim. Eu não tirei a máscara porque eu tive Covid há 11 dias e, portanto, acho melhor estar assim. Estou-me a lembrar, por exemplo, claro que achamos que aquele punhal é do edifício do Torriano, a parte de baixo, mas se de repente aparecessem lá umas siglazitas, já talvez não fosse tão certo. Mas, portanto, isso supõe-se que o edifício onde o Torriano instala as suas galgas e isso tudo, poderá corresponder na implantação, não temos nenhuma certeza, ao edifício das ferrarias original. Ou não? Isso não é certo. Não. Eu faço aqui, procurei ser claro nessa situação. Não fui. O edifício que o Torriano concebeu e construiu é o da Fábrica da Pólvora. Pois. É aquele que está a jusante, que tem as 4 gálagas e que ainda hoje lá está. Sim. É o edifício do museu. Esse foi, de facto, isso para mim é o contributo mais importante de Torriano em Barcarena. Foi ele ter concebido e construído. E a prova que construiu é que há registro da pólvora que ali foi produzida e que acalmou o rei, porque o rei queria, de facto, rapidamente que aquilo pudesse ser útil em termos da produção. A parte mais interessante do ponto de vista documental, para mim, não é tanto o projeto das galgas, porque já havia galgas antes do Torriano, na Índia até, inclusivamente, e certamente noutros sítios, mas é o projeto que ele concebeu para as ferrarias, que ele concebeu, mas que não concretizou. Agora, o que ficou do Torriano foi o projeto, que seguramente depois foi utilizado quando se decidiu, de facto, e isso foi decidido, mais uma vez, por questões de caráter político. A partir do momento em que Portugal precisava urgentemente de armas para garantir a sua independência, para além daquelas que comprou a vários países, às vezes até em segunda mão, como nós sabemos já, precisava de produzir. E foram ali então produzidos às centenas mosquetes e bacamartes para as armadas e para as fortalezas do reino. Mais uma vez foi uma questão política que determinou a reativação das ferrarias. E, portanto, de facto, quando nos mostrou a topografia do local, não ficou muito claro, pronto, é uma crítica, o que é que era o quê. Mas, de qualquer modo, então não há uma ideia de onde é que possam ter sido as ferrarias do século XV. Ou será um desses núcleos, será um deles. Tem uma ideia, um palpite, talvez possamos ter. As ferrarias do século XV serão aquele edifício que depois foi estudado por Torriano em termos de reconstrução dos equipamentos que lá tinham estado inicialmente. Portanto, é este edifício. Portanto, estamos aqui a ver
galeria que não era tão extensa. Como disse, Bartolomeu da Costa depois aumentou o comprimento da galeria para o dobro, para instalar mais 2 engenhos, mas vê-se ali a junção da parte que já existia com a parte nova. É isto, é o canal, que é igual ao canal que está na fábrica da pólvora a jusante. Portanto, aqui são arquiteturas muito parecidas, mas este canal já existia no século XVII, seguramente. Não existia era o tanque, como acontece em baixo. Na zona de baixo há um grande tanque. Na zona de cima, hoje em dia, também lá há um grande tanque. Mas esse tanque é projeto de Bartolomeu da Costa. E porquê? O que é que nós podemos dizer isso? Porque, e agora voltando aqui atrás logo ao princípio, porque na planta de 1775, de Martinho de Melo, não existe lá tanque nenhum. Nesta planta. Está a ver? Há aqui 2 núcleos. Há o núcleo de baixo e há o núcleo de cima. O núcleo de cima, aqui é o edifício das ferrarias. Estas 2 oficinas. As outras 2 são construídas por Bartolomeu da Costa. Este tanque foi construído por Bartolomeu da Costa. Como vê, aqui, nesta planta, vê-se o edifício das oficinas das ferrarias, as 2 oficinas, mas não se vê aqui tanque nenhum. Mas vê-se um canal. Está a ver aquele canal ali? Este canal é este que está aqui. Portanto, já existia o canal, não existia o tanque. O tanque foi uma inovação de Bartolomeu da Costa para quê? Para acabar com aquela insegurança de haver água ou de não haver água. Aquele canal servia para, de certo modo, normalizar, no fundo, a disponibilidade dos caudais. Quando chovia menos, eles tinham água armazenada e iam buscá-la. Portanto, essencialmente o que eu queria dizer é que o edifício concebido por Torriano para a fábrica de pólvora é este, com 4 oficinas. É a fábrica da pólvora de Torriano, que depois foi melhorada por António Primer e chega até à atualidade, neste caso com o museu. A montante, na Ribeira, temos as ferrarias, agora voltando aqui à planta de 1775, com 2 oficinas, com o canal, mas sem o tanque, que depois foi feito mais tarde, em 1817. Esta planta é de 1817. Mas, portanto, estas 2 oficinas, que estão representadas na planta de 1775, depois foram aumentadas para 4, no final do século XVIII. Portanto, é uma coisa que não se consegue ainda dizer exatamente o ano em que Bartolomeu da Costa fez este acrescento, mas foi seguramente na última década do século XVIII, quando era também diretor da fábrica. Só uma coisa, portanto, há a convicção que as ferrarias joaninas a existirem, como existiram, será naquele... Exatamente. Sim. Eu posso só pôr um paralelo, que é o da Torre de Cascais, quer dizer, temos um edifício de final de 16, 17, e lá dentro tem a Torre de Joanina, final do século XV, e essa apareceu, pode ser que aqui um dia também, aí apareceu sem qualquer... E tem aparecido novas coisas, não é? Pode ser que aqui um dia... Aqui o dia é quando houver uma vontade de se fazer o desmonte da fábrica da pólvora do Bartolomeu da Costa para chegar até lá abaixo. E o que é que lá está em baixo é que a gente não sabe, não é? Mas ainda podemos encontrar, eventualmente, até os apoios dos malhos, das safras, o tanque do carvão, as forjas. A gente não sabe o que é que lá está. O que já encontramos foram vestígios dessa atividade, não é? O ferro em uma soca, que viram ali, tem a ver exatamente com essa atividade metalúrgica que foi ali desenvolvida. Quanto à questão que ainda há pouco também colocou do alto forno, isso também não há evidências. De facto, o alto forno é uma inovação do final do século XV, foi da Alemanha. Se ela foi ali adotada ou não, não temos nenhuma evidência. Talvez um dia venhamos a encontrar. É possível. É possível. Muito obrigado pela sua questão. Isto é um arqueólogo do 3º milénio antes de Cristo a falar. Eu queria só fazer uma pergunta. A propósito da fotografia que mostrou em
pavimento feito pelo Bartolomeu da Costa, pavimento, já não sei se da ferraria, se Era da fábrica da da pólvora. fábrica da pólvora, exatamente, que se terá baseado ou terá seguido o modelo deixado por Leonardo Torriano. E a minha pergunta é esta: ele teria acesso aos desenhos do Leonardo Torriano? Ele teria acesso a este manuscrito do Leonardo Torriano ou a cópias dele? A este pavimento está-se a referir. Mas Exatamente. o pavimento que eu referi a esta palavra pavimento, mas não o associei a Torriano. Associei-o foi ao pavimento do Cremer, do António Cremer. Agora, a grande questão, entre outras, é essa: é se esse pavimento do António Cremer é ainda o pavimento do Torriano. Isto na fábrica que está neste momento musealizada. Nós hoje não, mas amanhã podemos ir lá ver o pavimento, que é muito parecido com este. Portanto, isto foi copiado por Bartolomeu da Costa na última década do século XVIII, do pavimento da fábrica de António Cremer. Resta saber se esse pavimento de António Cremer ainda é o que Torriano tinha lá colocado. É uma pergunta, não sei. Ele fez grandes remodelações no edifício, como disse logo no início, aquele alteamento que se vê no Cunhal com um aparelho muito mais robusto e até um pouco mais tosco. Depois tem um aspecto muito mais esbelto, muito mais regular na parte de cima. Isso tem a ver com o alteamento do edifício, que tinha que ser feito por causa daquelas engrenagens que associavam um sistema de alavancas para abrir o registro no exterior. Portanto, tinha que ter uma certa altura para aquilo poder funcionar. Eu penso que essa foi a razão pela qual eles altearam. Eles não, o António Cremer alteou o edifício. Que era holandês. Era o homem que em Portugal era o pagador das tropas holandesas. Portanto, havia ali uma ligação castrense já na altura do holandês. Obrigado. Eu queria apenas, porque não sei se me escapou, em 1718 houve uma publicação de dois italianos em Lisboa. Eu penso que eram italianos, não tenho certeza. Foi Espingarda Perfeita, Espingarda. que é uma publicação do Fabrico de Armas de Fogo, que é uma publicação, depois teve pelo menos mais uma edição. A primeira edição de vez em quando ainda aparece à venda, para quem gosta de coisas raras. Ainda se vê. Obrigada. Se há mais, não havendo mais perguntas, não havendo mais observações, portanto fica apenas o nosso agradecimento ao professor João Luís Cardoso, que foi um prazer receber aqui na nossa Casa de Lisboa, portanto aqui vizinhos, e de nos, digamos, extasiar perante um mundo de possibilidades que é esta arqueologia industrial arcaica, ao fim e ao cabo. Ainda poderá ser mais arcaica se um dia se chegar ao nível de Dom João II, que seria o ideal. Pode ser que um dia se decida, embora sempre um risco mexer nas estruturas do século XVIII e por aí abaixo, mas apetece, isso certamente será, digamos, seria mais original e mais antigo, enfim, mas é muito complicado. Mas esperemos que um dia ainda haja possibilidades de ir recuar uns séculos nessa arqueologia e ir até ao fim da Idade Média, início da Idade Moderna. E pronto, ficámos realmente mais uma vez ricos em cultura, em que ligamos a história e a arqueologia numa fase tão importante como foi a do século XVII e XVIII, e portanto com as suas raízes final medieval. E portanto estamos todos de parabéns e agradeço imenso, e então despeço-me até uma próxima ocasião, mais uma jornada aqui do nosso 12º ciclo das conferências luso-italianas, que tanto enriquecem a cultura de Portugal e de Itália. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Obrigado.